Na semana passada, eu adiantei para vocês que essa semana e na seguinte, nós vamos ver esse assunto aí, ó, grandezas, medições e medidores. Nas aulas anteriores, a gente procurou mostrar para vocês o ambiente de trabalho, né? Como que é o laboratório, falamos de bancadas, de ferramentas, equipamentos, né? Do material que vocês vão usar. Quer dizer, o objetivo foi dar uma ideia de um ambiente normal de quem mexe na área de eletrônica, seja em laboratório ou oficina. Mas vale lembrar uma coisa aqui, que é o seguinte, que, principalmente para quem está começando agora, eu não tive oportunidade de falar para ele, é que essas aulas no início, elas são assim mesmo, muita teoria, muito blá, 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 mas elas estão dentro de um critério que a gente adota, que é não permitir que o aluno entre no laboratório sem estar devidamente preparado, por vários motivos. Um dos motivos é a questão de segurança mesmo. Ele está num ambiente que está trabalhando com situações de risco. Ele pode tomar um choque, por exemplo, ele tem que ter noção disso e tomar os cuidados. Outro é conhecer os equipamentos. A melhor forma de conhecer os equipamentos, o que se precisa levar sempre em consideração e como se faz uma medida de uma grandeza da melhor forma. E muitas outras coisas mais. São coisas que a gente fala no início para cobrar depois, gente. Eu dei um exemplo na semana passada de uma pessoa que começa a dirigir da forma errada, vocês lembram? Um familiar entrega o carro para ele e fala, olha, aqui é a chave, liga o carro, para você andar para frente aqui tem um acelerador, se quer parar tem o freio, o volante é para um lado e para o outro, então mais algumas 2 ou 3 informações e solta o carro para ele. Aí ele vai dirigindo, lógico, né? Dá para fazer, dá para dirigir dessa forma. Com risco, é claro, de tombar logo no portão da casa dele ou sair atropelando pessoas. Se ele for uma pessoa assim, com jeito, digamos, para a coisa, ele não vai trombar em ninguém, não vai matar ninguém. Mas ele vai aprender de uma forma errada, ele vai adquirir vícios durante o processo de aprendizagem dele. Isto é, ele nunca vai dirigir, ou ele vai ter uma dificuldade muito grande de dirigir da forma correta, que é a forma que tem o melhor rendimento, a melhor qualidade. Entende? O vício que a gente adquire aprendendo de forma errada uma determinada coisa só prejudica. E quando a gente vai querer aprender da forma correta, fica muito mais difícil, porque a gente tem que tirar o vício primeiro. Você não tira o vício que você aprendeu, que você absorveu quando estava aprendendo da forma errada, é incrível. Eu dei um exemplo hoje de manhã para a turma, que aqui ao lado do meu prédio, eles construíram um lava-jato, e eu fico ouvindo o pessoal lá lavando os carros e falando, os rapazinhos. Às vezes eu não consigo entender o que eles estão falando, gente, porque o vocabulário é o velho, ou isso, aquilo. O vocabulário é reduzido. Por que ele é reduzido? Porque ele não teve a educação formal, não teve a oportunidade de começar a estudar desde lá do iniciozinho, né, da melhor forma. Ele é como um motorista que entregar a chave para ele, vai para lá, vai para frente. Qual que é o problema disso? Aparentemente não tem problema, porque ele está se comunicando com o pessoal lá. E eu não consigo entender bem o que estão falando, mas eles se entendem. A turma lá brinca o dia inteiro, é uma vida boa. Acho que é até melhor que se fosse diferente. Mas se a pessoa tem a ambição de ter uma vida melhor, ou, entre aspas, dirigir melhor, ou ter o resultado melhor das coisas que ele pretende fazer ou quer fazer, ou está em vias de fazer, ele tem que aprender da forma correta. Ele não pode adquirir vícios. Se adquiriu, tem que tirar. E aprender da forma correta é começar do começozinho mesmo.
né? Lá do alicerce da casa, o que nós estamos fazendo é isso, nós estamos preparando o chão para vocês, a terraplanagem, para você poder fazer o alicerce para fazer a casa. E a casa vai estar pronta quando você terminar o terceiro ano, quando eu coloco como universo ou meta de vocês é a formação do ensino médio, do curso técnico, entendeu? Não se constrói uma casa do meio para cima ou do meio para baixo. Você não faz uma sala e depois constrói o alicerce. Ou faz uma sala e depois coloca o telhado sem fazer o alicerce. O alicerce tem que ser feito e da melhor forma, e é o que nós estamos fazendo, tá, gente? É criando um alicerce bom para vocês. Vocês conhecerem os termos, os equipamentos, a melhor forma de usar é a mais adequada. Citando o exemplo, voltando ao exemplo dos rapazes ali, eles, para a gente seguir na vida, gente, ter uma expectativa assim de vida melhor e mais tranquila, você tem que ter um vocabulário muito grande. E eu estou falando tanto no sentido normal quanto no figurado, tá? Um vocabulário grande, amplo, né, rico, te possibilita se comunicar melhor. E comunicando melhor, você produz mais, você evolui, você vai para frente. Se no laboratório você já conhece as técnicas todas, as legislações, as características, as coisas que a gente pretende ensinar para vocês, certamente vocês vão ser bons técnicos e daí para frente bons profissionais progressivamente no que vocês seguirem na vida, tá? Então é isso, é só uma palavra inicial, né? Vamos ao tema aí de hoje, né, que são esses que eu mostrei, grandezas, medidas e medições. Antes de entrar propriamente dito nesse assunto, que são grandezas, medidas e medições, eu vou deixar uma pergunta no ar aqui, e no meio da aula a gente volta a ela, que é a seguinte: imagine que você é um sargento que está selecionando atiradores para o seu pelotão. Obviamente, eu estou citando isso porque nossas forças de segurança precisam de pessoas que saibam, no mínimo, atirar, né? Então, ele vai atirar. Dei um alvo para... O sargento, no caso, colocou um alvo lá e deu 6 balas para cada um. O primeiro deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tiros. Descarregou a arma aí. O resultado foi esse aí, ó. Dá uma olhada. Aí veio o segundo rapaz lá, militar, mesma coisa. Chega o segundo lá, deu 1 tiro, 2, 3, 4, 5, 6. Onde que se concentrou, onde que ele acertou. Então, tá aí, ó, veja bem. Aí o terceiro e o último, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiros. Onde pegaram os tiros aí? Bem, enquanto a gente vai conversando, o que vocês me dizem desse resultado? Vocês promoveriam ou contratariam qual desses três atiradores aí? O terceiro, né? Que ele foi o menos pior. Qual que é o menos pior? Ou melhor? O É muito terceiro relativo, né? foi o que chegou mais perto do meio. É o terceiro? Você acha que é o É, terceiro que ficou mais perto do meio? é E isso aí esse mesmo. aqui, ó? Esse aqui, o anterior a ele, o segundo? Eu acho que é o segundo, porque ele consegue atirar numa concentração maior. Você acha que esse é melhor? Desculpe, eu estava olhando o chat ali. Diga, Isso. fala de O novo aí. segundo é melhor. Esse é Eu acho melhor que para você? melhor. Eu Não, já não vi é que melhor. as O segundo, opiniões se diferem, tá vendo? E o Ele primeiro? só não acertou no meio. Esse aí. O objetivo é acertar no meio, né? Esse é o Errou ponto. tudo, então, o tudo, errou segundo é horrível, então, porque ele acertou lá, depois ele tentou de novo, acertou lá, ele fez 6 tentativas e lá onde foi. nas 6 tentativas Pois ele é. errou. Bem, então tá, fiquem com essa dúvida aí, com essa polêmica aí, nós vamos continuar, depois nós voltamos, tá? Depois vocês vão Pode. responder a mesma pergunta de novo para mim. Contrataria você, professor. Oi? Bem, deixa para depois. A vida é assim, gente, às vezes a gente pensa de uma forma, digamos que antes da gente receber as informações para poder julgar, e depois que a gente recebe, a gente
tem outro resultado. A gente responde de outra forma, é natural. Às vezes Ari, não é assim, não é isso? o Ari, Oi, aqui, tem no chat aí um sujeito falando que tem 2 alunos precisando de convite, sei. mas tem os e-mails dele, não? Eu não sei, eu não estou vendo, Quem Chico, que eu é o não sei se é Franco aí? TCM Franco. Tem com os TCM Franco. tem os e-mails dos alunos, não, o Franco? O 38. Ô, Franco, você podia fazer um favor, peça para deixar de uma forma aí, ou mandar para mim por e-mail, os e-mails deles, vou deixar aí no chat, que depois da aula eu faço, e ele assiste a aula gravada, eu vou gravar e deixar para ele, porque se eu for fazer isso agora, eu vou parar a aula, Perde sabe? muito tempo, Perde o tempo e o foco e a atenção, e a gente programa a coisa aqui para seguir uma sequência de raciocínio, entendeu? Mas ele assistindo lá, eu acho que ele perde menos. Colocando tudo na balança, ele perde menos. Bem, continuando. De uma forma bem genérica, gente, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e que possibilite que a gente tenha características baseadas em informações que podem vir de forma numérica ou geométricas. Tá certo? Então, tudo que pode ser medido, nós chamamos de grandeza. Grandeza não quer dizer assim, opa, aquele cara é grandão, não, não. Grandeza é algo que possa ser medido. Tá? Algo. E o algo é muito genérico. E essas grandezas, elas se dividem em 2 grupos. O primeiro são chamados de grandezas fundamentais e o segundo de grandezas derivadas. E isso vem da física. Aliás, na minha opinião, física, se não é tudo, é quase tudo que existe em volta da gente. Acredito que seja tudo. Bem, então é isso. E medida? Que pode ser medida, né? Que pode ser medida, aí vem a palavra. O que é medida? No nosso contexto, é a ação e o efeito de medir. Certo? Medida é outra palavra muito abrangente, tá, gente? Deve ter uns 500 milhões de significados diferentes. Né? Medida provisória, a medida que eu tomo quando eu quero fazer alguma coisa, medida disso, medida daquilo. Tá? É complicado, vocês estão vendo? Mas, para nós, no nosso contexto, é a ação de medir. É a ação que você tem um fenômeno, um elemento, um circuito, um componente, e você quer medir algo ali. Então, a medida é o processo ou a ação de medir. Também é o resultado do que você fez. Né? Se eu medir algo e apresentei o resultado, eu posso chamar aquele resultado de medida também. Certo? Vamos nos acostumando com esses termos. Um desafio para vocês. Na física, então, existem 7 grandezas fundamentais. Vocês saberiam me dizer quais são elas, gente? Deve estar fresquinho na cabeça de vocês aí. Quais são as grandezas fundamentais da física? Vamos lá? Qual que é a primeira? Não precisa ser na ordem, não. Você quer saber, tipo, quilômetro, essas coisas? Isso, tem a ver. Tá. Olha aqui, vão na minha sequência aqui, vocês podem parar na hora e comentar. Então, são em número de 7. Uma delas que eu vou pôr na frente aqui ó, é o comprimento. Ah, é. Quando você fala Então, quilômetro, né, você está indicando uma medida, o resultado de uma medida na unidade quilômetro, que é a unidade de comprimento. Né? Então, a grandeza que você está medindo é comprimento. E ela é identificada como L, H, R ou X. Certo? Então, medida de comprimento é uma grandeza fundamental e a unidade dela é metro. Agora, tem as subunidades, né, que são múltiplos ou submúltiplos. Por exemplo, quilômetro são 1000 metros, né? Milímetro é 1/1000 do metro, mas a unidade é metro, certo? Não vamos confundir. E é representado usando um Mzinho minúsculo. A segunda é massa, também conhecida, né? Que é o quilograma, identificado como kg. Tá certo? A unidade é quilograma.
no nosso sistema internacional de unidade. Tá? Não é o grama, não, é o quilograma. Tempo ou duração ou intervalo, né, representado pelo T minúsculo, e a sua unidade é o segundo, né, com Szinho, não é seg, não, é S só. A quarta é temperatura, representado pela letra T maiúscula, e a unidade é o Kelvin. Kelvin é a unidade de temperatura. Não fala em grau Kelvin, não. Grau Kelvin é uma medida escalar da temperatura, assim como o grau centígrado. Né? Grau centígrado não é temperatura. Temperatura é Kelvin. Corrente elétrica, que está na nossa área aqui, né? Corrente elétrica, a gente já deve estar vendo lá na teoria, é produzida, né, pelo movimento dos elétrons em um condutor, né, em um elemento físico. É representado pelo I minúsculo ou maiúsculo, e a sua unidade é o ampere, ampere, sem o acentozinho, já foi abolido. E a letra A. A sexta é o mol, né, quantidade de substância, está aí, pouco usada por nós, nem sei direito o que é isso. Se fosse moleza, acho que eu saberia, mas mol é complicado. Intensidade luminosa, LV, e unidade é o candela, a candela, CD. Existem designações, por exemplo, lumen, para identificar intensidade luminosa, mas está fora do contexto, tá? Lumen é intensidade luminosa por unidade de área, então é uma grandeza derivada. Bem, então essas são as 7, gente. E dessas 7, são deduzidas ou retiradas todas as outras grandezas que existem, tá certo? Por exemplo, só tem a definiçãozinha, então esquecem, né? As demais grandezas são definidas a partir dessas fundamentais, elas são chamadas de grandezas derivadas. Por exemplo, força, né, é uma grandeza derivada, é dada em Newton, letra maiúsculo N, e 1 Newton é igual a 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, existem 3 grandezas fundamentais compondo a unidade de força, né? Quilo, que é massa, metro, que é comprimento, e S ao quadrado, né, que é tempo. Isso são grandezas, portanto, derivadas. Energia dada em joule, a gente usa muito no curso de eletrônica, no curso técnico da área elétrica, que é igual a 1 Newton por metro quadrado. Joule, o nome da unidade é joule. Tem gente que fala que é joule, eu falo joule. Aprendi assim, não sei se está certo, não. Potência, genericamente na física, né? A unidade é o watt, e é 1 joule por segundo. Também nós vamos trabalhar muito com potência. Potência elétrica, né? Melhor dizendo. Continuando o nosso passeio aí, ó, as grandezas podem ser do tipo escalar, são as grandezas escalares. O que são grandezas escalares? São aquelas definidas apenas por um número, seguido de uma unidade. Essas grandezas precisam apenas da informação do módulo. Por isso que é chamada de escalar, ela pode ser representada numa escala de valores, ou escala de módulos, de valores do módulo. Então, não precisa de mais informação do que isso para ficar perfeitamente caracterizada. Por exemplo, o tempo, né? Quando você vai medir o tempo, identificar o valor, a ordem de grandeza, medir o tempo, efetuar a medida do tempo. Isso interessa só quantos segundos, ou horas, ou dias, né? Assim como temperatura, quantos graus, ou massa, quantos quilos. São grandezas escalares. O outro tipo de grandeza são as grandezas vetoriais. Elas não ficam completamente ou corretamente caracterizadas só com o módulo dela. Ela precisa de mais 2 informações para ficar caracterizada de forma completa, que são a direção e o sentido. Por exemplo, força. Quando você fala que aplicou uma força X lá, tantos Newton, né, sobre um corpo,
não importa só o módulo da força, importa também a direção que se aplicou à força e o sentido. Se é para cima, para baixo, ou formando ângulo tal com a superfície onde você impôs a força e vai por aí. A mesma coisa com a velocidade, aceleração e algumas grandezas elétricas que a gente vai estudar logo, logo. Continuando. Bem, vamos ver aí. Em nossa área, já falei várias vezes, né? Nós trabalhamos muito com 3 grandezas. São tensão, corrente e potência. Se a gente fechar o universo, pegar o universo da física e colocar um parêntese dentro dele, de uma parte dele, entrar dentro daquele parêntese, nós vamos observar, e esse parêntese é relativo à nossa área, obviamente, nós vamos observar que tem 3 grandezas em nossa área que podem ser chamadas de grandezas fundamentais, que são tensão, corrente e potência. As outras grandezas ou são derivadas dessas 3 ou estão relacionadas intimamente com elas, tá certo? Por exemplo, energia elétrica. O que é energia elétrica? Energia, quando vocês forem trabalhar com isso, vocês vão concluir que energia, vocês vão ver que energia é o resultado da potência elétrica vezes o tempo. Então, veio da potência, entendeu? A quantidade de calor está relacionada com a corrente. Vocês vão ver que a quantidade de calor é corrente vezes resistência ao quadrado vezes tempo. Então, essas grandezas, assim como tensão também, né, pode ser usada nessa mesma situação. Por exemplo, quantidade de calor é tensão vezes corrente vezes tempo. Quer dizer, é potência vezes tempo, isto é energia, quantidade de calor. Então, essas grandezas azuis aí são, entre aspas, as nossas fundamentais. Tá certo? Se você aprender bem o que é tensão elétrica, já deve estar começando a aprender lá com a teoria do Francisco, dos nossos 2 professores, né? Vocês já estão com o pé lá na questão, tá? Corrente, tensão e potência. Se ficar bem claro para vocês esses conceitos, vocês vão conseguir andar tranquilamente, ou menos intranquilamente, né? Sem querer ser irônico. Bem, então, dei uma ideia de medida e grandeza. Agora vamos falar do que é para um laboratório bem importante que a gente conheça, que são os instrumentos de medidas, né? E eu uso sempre essa fase aqui, gente. Olha aí, o que é um instrumento de medida? Instrumento de medida são uma ampliação, veja bem, uma ampliação da capacidade humana para verificar o valor da grandeza ou variável. Quer dizer, você vai usar o instrumento de medida em uma situação que sua capacidade humana é insuficiente para verificar o valor da grandeza. Por exemplo, você olha para a tomada elétrica da sua casa, sabe que ali tem uma tensão elétrica, né? Ou tem uma energia que pode ser me indicada de uma forma que eu preciso saber do valor do que chama tensão elétrica. Você vai olhar e fala, pô, vou pôr a mão lá e vou ver o que vai acontecer, vou ver se eu tenho capacidade para isso. Obviamente não tem, você vai tomar um choque. Você precisa de um instrumento para te indicar se aquela tomada tem uma tensão elétrica de um valor X ou outro. Um exemplo meio esdrúxulo, mas é um exemplo, né? Você quer medir a temperatura, por exemplo. Seu corpo sente a temperatura, sente o calor, né? Você sabe que está quente ou se está frio, mas você não tem ideia, né? Você não consegue quantificar isso ou quantificar de uma forma precisa ou até razoável. Aí você precisa de quê? De um termômetro para fazer isso, que é o instrumento de medida. Você está num carro aí em alta velocidade, pô, o carro está correndo muito, e daí? Só isso que você sabe. E que também não pode deixar ele correr muito, obviamente. Você precisa de quê? De um velocímetro para ter uma ideia do valor daquela velocidade que você está vendo, que é muito. Então, você usa um instrumento para ampliar a sua capacidade de percepção. Tá certo? Te dá uma ideia melhor do valor da grandeza que você vai medir. Isso é função dos instrumentos, porque se nós não fôssemos
limitados nesse sentido, não haveria necessidade de instrumento nenhum. Nós resolveríamos por nós mesmos. É igual ferramenta, né, gente? Você pega um martelo, ou uma chave de fenda, né, e vai desparafusar uma coisa. Qual que é a função dela? Ampliar a sua capacidade, porque se você pegar seu dedo lá e for girar o parafuso, você não vai conseguir. Aí você usa o quê? Uma interface, que é uma chave de fenda. É o mesmo raciocínio. Bem, em nosso laboratório, prioritariamente, né, nós estaremos usando esses instrumentos aí, ó, principalmente nos circuitos elétricos, que é a parte básica do curso, são os voltímetros, que medem o que a gente chama de tensão elétrica, o amperímetro, que mede fluxo de corrente, né, ou corrente elétrica, o ohmímetro, que mede o que a gente chama de resistência elétrica, não sei se vocês já viram isso lá, ou um parâmetro que atua nos circuitos no sentido de tentar evitar ou limitar a corrente elétrica, né, chama resistência elétrica. Tem o vatímetro, que mede potência elétrica, e os osciloscópios, que podem medir praticamente tudo isso, além de mostrar de forma gráfica. Continuando, então, os instrumentos são selecionados em função de elementos, como, por exemplo, na hora que você vai selecionar o seu instrumento, o tipo de sinal. O que é sinal? Vamos dar uma paradinha aqui para falar. O sinal, gente, olha bem, sinal de tensão, sinal de corrente, sinal de potência, que são esses três elementos que eu já citei, é uma forma de você identificar, falar dele, daquela grandeza, para alguém ou para algum equipamento. Então, o sinal, que você está dando o sinal, ou dando a informação que aquilo ali é uma tensão, ou é uma corrente, e é uma potência. E é expresso de forma, geralmente, gráfica, né? Isto é, alfanumérica, ou a coisa que a gente chama de forma de onda. A representação de forma de onda é a mais completa, porque ele é um gráfico que utiliza o plano cartesiano, sendo que um dos eixos a gente tem o valor da tensão ou da corrente ou da potência, e no outro eixo, que é o horizontal, tem o tempo. Dessa forma, eu consigo saber o que está acontecendo com as variáveis tensão, corrente e potência no transcorrer do tempo. Então, aquele desenho que a gente vê, indicando essas informações, a gente chama de sinal, entendeu? Então, pode ser um sinal que seja uma onda, né? Tem a forma de uma senoide, de um triângulo, de um quadrado. Isso depende da natureza daquilo que ele está indicando, da tensão ou da corrente, ou às vezes da potência, tá? Que é uma coisa que nós vamos estudar bastante. O instrumento que vai me indicar, que vai avaliar e me dizer o valor de um sinal de tensão, já falamos, mas vamos continuar falando, é o voltímetro. Aí tem um voltímetro, né, digital. Nós temos aqui um que indica o sinal de corrente, que é o amperímetro, e o sinal de potência, que é o vatímetro. Todos serão bastante, principalmente o voltímetro e o amperímetro, bastante apresentado para vocês. É que nós temos aqui, com relação à amostragem, pode ser um instrumento simples como esse, que você liga no componente, nos terminais do componente, ou nos terminais do circuito, que você quer avaliar alguma coisa, e ele te indica na tela dele, ou no visor dele, o valor da grandeza que você está querendo saber. Então, isso aí é chamado de instrumento indicador. Tem esse outro instrumento que também é um indicador, só que ele é chamado de registrador, porque ele, além de indicar, ele registra ele de alguma forma. No caso aqui, ó, está vendo, tem um papel lá, tem um rolo de papel, e um gráfico, ele indica de forma gráfica, e desenha, imprime, e você tem disponível. E tem um visor também, que tem o mesmo sinal, a mesma coisa que está no papel, está lá na tela dele. Você vai ver e imprimir no papel nele mesmo, ou às vezes até numa impressora fora dele, né? Você pega o sinal e liga numa outra impressora. Então, ele é um registrador.
Tá certo? E tem o terceiro, chamado de integrador, que é diferente dos anteriores. Observe aí, ele tem um visorzinho, aqui, ó, vou mostrar ele para você aqui, ó, tem um visor, e esse visor está lá, 99571, né? Ou 2, tem um número escrito aí, um número grande lá. Ele é integrador. 99521. 521, tá legal, obrigadão. O que ele está indicando para você? Como isso aí é um medidor de potência elétrica, ele está dizendo quantos watts hora está sendo apresentado. E ele diz o seguinte: quando você efetua a medição, se ele fez aquela medição naquela hora, essa grandeza que está sendo colocada ali, mostrada ali, não é a grandeza do que ele mediu naquela hora. O que ele está mostrando para vocês é o resultado da medida que ele fez naquele momento, mas a que já estava feita antes. Porque à medida que ele vai medindo, ele não apaga o que ele mediu, ele vai acrescentando as medidas. Por isso que é chamado de integrador. Integrar significa somar. Então, ele vai somando. Por exemplo, o relógio que está na residência de vocês, que mede a quantidade de energia elétrica que vocês consomem. Ele vai medindo progressivamente até chegar no final da escala máxima dele, da capacidade máxima dele de leitura. Mês a mês, vai um leiturista, no caso nosso, da CEMIG, lá na casa de vocês, e vê que valor que tem lá. Ele pega aquele valor e subtrai do valor relativo à última vez que ele esteve lá. Significa que aquela taxa, né, aquele delta, aquela variação, é o que você consumiu naquele período e você vai pagar por ele. Mas fica registrado lá a última leitura, e a leitura fica continuando sendo feita, à medida que progressivamente você vai fazendo essa leitura, entendeu? Eu vou só dar uma paradinha aqui para mostrar para vocês um exemplo desse instrumento, só para a gente não ficar, só para relaxar um pouco, tá? Que é esse instrumento aí, ó. Observe esse instrumento aí, ó. Esse instrumento, gente, é um medidor igualzinho que tem na casa de vocês. Isso aí é um medidor de watt-hora. Ele mede a quantidade de energia por unidade de tempo. Está dando para enxergar bem aí? Observe que ele tem vários indicadores, olha bem. Vários reloginhos, né? E os primeiros deles, lá de cima, parece que estão parados, né? Aliás, estão todos parados, né? Mas eu vou pôr para rodar agora, cara. Você vai ver o que vai acontecer. Está vendo um disco aqui girando? Esse é um medidor a disco, né? Esse disco está passando dentro aqui de um núcleo aqui, ó. E dependendo do valor da corrente elétrica lá, esse disco gira com a velocidade maior ou menor, e à medida que ele vai fazendo isso, observe que tem um ponteirinho aqui girando, cara. Eu não estou enxergando, não, mas eu vou aumentar a velocidade dele, porque aí eu vou enxergar ele girando. Está vendo esse ponteiro aqui, cara? Ele está girando, à medida que o disco está girando. E à medida que ele vai girando, as medidas dele vão sendo acrescentadas em ordem crescente em termos de valor que depende do posicionamento do dígito, né? Obviamente, esse primeiro dígito aqui não mexe, praticamente não mexe, né? Porque tem que aumentar muito, né? Esse aqui está na média milhar, né? Que é 1000. Então, se eu estou enxergando bem, está entre 4 e 5 mil. Então, é 5 mil alguma coisa. 4 em 5 mil é 4 mil alguma coisa. O segundo está lá um pouquinho antes do 5, então é quase 5. Então, é 4. Olha o valor aqui, ó, 4,500 e tanto. Tem um valor escrito aqui. E vai, assim, somando os valores, tá? E aqui, ó, eu tenho o quê? O consumo sendo registrado instante por instante, né? Nessa ordem de grandeza que está aí. Se eu ligar todos os elementos da minha casa, ele vai girar com velocidade maior. Aqui, ó. Olha, já acelerou lá. Aí o consumo, o ponteirinho aqui anda mais rápido,
O segundo já dá para perceber o movimento dele. Ele está medindo na outra faixa, na outra ordem de grandeza. Mas cá nos medidores maiores, está movendo, mas movendo muito devagarzinho. É natural, né, gente? Você tem uma medida. Ela tem várias, ela é assim, ela tem vários dígitos e ordens de grandeza. O dígito de menor ordem de grandeza é o que gira com velocidade maior, e à medida que ele vai girando, ele vai produzindo o giro dos outros, que tem valores maiores. Né? Porque cada giro de um é um pulo de faixa ou de valor do outro, anterior a ele. Né? Para um pular de um número para o outro, o anterior tem que dar uma volta toda, não é isso? E vai por aí. Ó. Depois, se vocês quiserem ver isso com mais detalhe, com mais tempo, lá no Eu já Moodle, pus no chat também, tá, Ari? e está no chat aí o Chico que acabou de colocar, é só, pôs o link, né, Chico? Foi É o só link. você entrar lá que vocês vão divertir com isso aí, tá? Posteriormente, a gente vai fazer alguma pergunta para vocês aí no questionário sobre isso. Tá no Bem, Moodle também. isso. Vamos voltar ao nosso PowerPoint aqui. Bem, tá indo bem até aí, gente? Tá. Vamos continuar nossa apresentação aqui. Então, isso aí eu já falei. Vamos ver o que nós temos pela frente. Bem, então agora vamos... É o que o textozinho que eu coloco aí, para sempre lembrar o que eu quero falar, eu preciso falar, é o seguinte, vamos a alguns parâmetros ou propriedades dos instrumentos de medida que a gente vamos progressivamente apresentar para vocês, inclusive usando os termos mais assim adequados. Por exemplo, a palavra indicação, né? A indicação, toda vez que você fizer uma leitura ou fizer uma medida, né, de um determinado valor, chame aquela medida de indicação. Tá? O nome técnico é esse, indicação. No nosso contexto, está aqui embaixo, vamos ver. Deixa eu tirar esse negócio aqui que vocês não estão vendo, mas está atrapalhando a minha imagem. Bom, no nosso contexto, por exemplo, a indicação pode ser dada pela posição de um ponteiro sobre uma escala, se o instrumento for analógico, ou por um número em um mostrador digital, obviamente, se for um mostrador digital, ou na forma gráfica. Quer dizer, aquilo que você vê no instrumento que o ponteiro está dizendo, ou no que o visor do digital está dizendo, ou um gráfico está te dizendo, a gente chama aquilo de indicação da medida, tá? Ou indicação da leitura da medida. Está correto? E continuando. Bem, agora que é o probleminha, né? Nós estamos com dois termos aqui, gente. Um é chamado de precisão e o outro é de exatidão. São termos conceituais que eu considero importantes e que são assim um pouco subjetivos e até um pouco confusos. A gente costuma confundir um com o outro. Primeiramente, vejamos aqui a precisão. Quando você fala em precisão, a pessoa fala aquele instrumento é um instrumento preciso. O que ele está dizendo? O que quer dizer precisão para vocês? Tá? Eu não vou nem deixar vocês responderem, porque eu sei que vocês vão confundir precisão com exatidão, que todo mundo confunde. A gente acha que uma medida exata é uma medida precisa, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas diferentes. Precisão, também chamado de repetibilidade, está relacionado com a média aritmética das medidas que aquele instrumento fez de uma determinada grandeza, certo? Em relação ao distanciamento das medidas em relação a essa média. Quer dizer, é confuso? Talvez seja. Vamos tentar deixar isso mais claro. O termo precisão, gente, ele é tão, assim, aparentemente ambíguo, que ele está sendo praticamente proibido de ser utilizado pelos elementos que mexem com metrologia.
Eles estão querendo parar de usar, já tá dizendo para não usar. E usar o termo repetibilidade, porque diz mais o que significa esse termo aí. E não confunde com o outro, que é exatidão. E nós não vamos confundir daqui para frente. Então, veja bem, o que é precisão ou repetibilidade? É determinada a precisão ou a repetibilidade através de um processo estatístico que exprime o afastamento mútuo entre diversas medidas obtidas de uma grandeza. Eu vou traduzir isso aqui, ó, sem precisar de ler. Você pega um instrumento e quer saber se ele tem precisão. Aí você coloca ele medindo uma determinada grandeza. Você faz várias medidas da mesma grandeza. Cada vez que ele medir aquela grandeza, ele vai te mostrar um resultado. Depois de um certo número de medidas, você tira a média, e essa média é o valor que você vai usar. Agora, para você saber se aquilo é um instrumento de precisão, você pega os valores medidos e compara com aquela média. Se há uma diferença muito grande entre os valores, né, há assim, uma dispersão grande entre os valores, você diz que ele não é um instrumento de precisão. Por quê? Porque os valores que ele mede são muito espalhados. E você vai usar, obviamente, a média, mas os valores são espalhados. Você pode ter valores muito espalhados e ter uma média, ou valores pouco espalhados e ter uma média. Então, é uma coisa assim que a gente diz que é imprecisa. Por quê? Porque ele espalha os valores. Certo? Isso não tem nada a ver com a exatidão, porque ele espalha os valores. Como ele espalha muitos valores, qual é a garantia que, mesmo a média, esteja próximo do valor real da grandeza? Não tem. Por quê? Porque ele não tem boa qualidade, porque ele não tem precisão. Isso é um parâmetro do instrumento, tá? Que indica a qualidade do instrumento. E, em outras palavras, né, para fechar isso aqui, ó, indica o quanto as medidas efetuadas, né, num processo estatístico estão próximas uma da outra. Agora, e o que é exatidão? Exatidão ou acurácia, é um termo muito usado também em metrologia, né, significa o seguinte: é a propriedade que exprime o afastamento que existe entre um valor lido no instrumento e o valor verdadeiro. Quer dizer, você pega um instrumento e faz uma medida. Se o valor que você mediu está próximo do valor tido como certo, baseado, obviamente, em padrões, né, em parâmetros, aquele equipamento ele é um equipamento que tem exatidão. Ele pode até fazer muitas medidas, né? E se a média estiver muito próxima, ele tem uma certa exatidão. Mas a exatidão não precisa de estatística, não. Você mediu, deu aquele valor, né? Você pode considerar aquela medida exata. Então, a exatidão daquela medida se aproxima do valor tido como certo, né? Então, se você tem, digamos, uma bateria, o valor lá que ela fornece para você é de 12 volts, e você mediu um valor que deu próximo de 12 volts, significa que no processo houve exatidão, que seu equipamento de medida ele é um equipamento que é exato, ou razoavelmente exato, dependendo do tanto que se afasta dessa medida. Tá certo? Então, olha aqui, ó. Resumido fica mais fácil. Indica o quão próximo do valor real ou do valor normalmente tido como referência ou aceito como certo está da grandeza que você está ali medindo e apresentando o valor, né? Aí, para ver se ficou claro, nós temos aqui pouquíssimos minutos. Um exercíciozinho para nós aqui. Suponha que nós temos aqui um atirador aí, o Robin Hood, ou sei lá quem, xerife de Nottingham, ele está tirando as setas aqui, quero saber se ele é bom de serviço. Se ele... Aí, no primeiro conjunto aí, ou esse cara atirou e esse foi o resultado, igual que ele tirou lá atrás. Aí eu pergunto, qual dessas frases aí
está mais aplicável a essa situação. Esse processo aí, eu posso dizer que ele é exato e preciso? Eu posso dizer que ele é preciso, porém não é exato? Ou é exato, porém impreciso? Ou é nenhum nem outro? Na opinião de vocês, o que vocês me diriam aí? Tem exatidão? Tem precisão? Tem. Exatidão tem, porque tem um que está mais perto. Pois é, mas o que manda é o processo como um todo, tá? Eu estou avaliando a medida, estou avaliando o atirador. Você pode dizer que ele é um atirador exato ou preciso? Deixa eu reformular. Olha só, o exato não é tipo quando está mais perto, Sim, mas ele independente, não tipo, atirou só uma vez, não. sim, mas tipo assim, pelo que eu entendi, o exato é quando você não precisa de mais tentativas. A Mas, primeira tentativa conta. mas não, aí você não pode isolar. Tá? Eu acho que desculpe, acho que eu passei mal a informação para vocês. Eu acho que eu não fui bem claro, não. Aí culpa é minha, tá? Então, eu volto a falar. No caso de um processo, nós temos o processo e tem uma medida, tá? O processo são várias medidas, tá certo? Então, esse é um processo. Então, ele tem várias medidas e elas estão afastadas. Mesmo se tivesse uma lá no centro certinho, tá? E as outras todas afastadas, ele indicaria imprecisão. Por quê? Porque quando você tem um instrumento, ou um atirador, no caso, e ele espalha muito o resultado, você não tem confiabilidade nenhuma, porque a seta podia bater em qualquer lugar, inclusive nesse bonequinho, coitado, que está aí. Então, o instrumento impreciso, ele não é confiável. Ele pode até, por sorte, acertar onde que você está querendo, porque se você tentar muito, né, ele acaba acertando, mas não é natural, não é garantido. Então, o instrumento preciso, foi até bom a gente ter essa polêmicazinha aqui, ele não oferece confiabilidade, tá certo? Mas O preciso, eu até entendi. O que eu não estou entendendo é o exato. eu vou passar para frente aqui que você vai entender, quer ver? Então, esse aqui, a minha resposta é essa aqui, ó. Ele não tem precisão nem exatidão, porque ele não acertou o alvo. Tem um próximo, mas não acertou, tá certo? E, no geral, considerando o desempenho total, você pode falar que ele não se aproximou do alvo. E como houve grande espalhamento, as medidas não estão próximas uma da outra, você pode dizer que ele é impreciso. Agora, esse segundo caso aqui, ó, ele se aproxima mais, tá vendo? Aí eu pergunto, ó, antes de perguntar, eu vou dizer o seguinte: essas questões, gente, elas dependem muito da interpretação do que está sendo feito e da pessoa que está avaliando. Às vezes você, não, para mim está bom demais, aquilo ali é preciso, ou aquilo é exato, entendeu? Então, são questões subjetivas, tá? Às vezes a gente, dentro dessa subjetividade, a gente comete erros. Esse caso, por exemplo, aqui, ó, depois eu vou deixar você responder o próximo. A resposta que eu daria é que ele é exato, porém impreciso. Por que ele é exato? Porque ele se aproximou, num critério que eu estaria utilizando, pessoalmente, ele se aproximou bem do centro. Então, ele é exato. Agora, eu posso chamá-lo de impreciso, que, para mim, esse espalhamento é inaceitável. Né? Aparentemente, está pouco separado, podia estar mais. Né? Mas é uma interpretação minha, e isso depende do grau não, daquele processo, da qualidade daquele processo, da exigência do processo. Às vezes você não pode aceitar assim nada menos do que o centro real, entendeu? Se for uma coisa de muita, né, muita importância, de muita qualidade, isso aqui, ó, não é exato, porque eu não aceitei lá no centro, dependendo eu posso, entendeu? É relativo. A minha interpretação, eu aceito, não que eu seja bonzinho, estou querendo mostrar que existe uma faixa que eu posso tolerar, né? Uma faixa de tolerância. E pode também não ter essa faixa, ou ela pode ser mais reduzida.
Agora, veja um outro caso aqui, ó. O seguinte aqui, ó. Olha bem. Qual a interpretação que você dá? Esse aqui já não dá muita margem, assim, de eu ficar com muita chorumela, né? Porque as setas estão muito juntas uma da outra e estão bem afastadas do centro. Aí a ambiguidade fica mais reduzida, vocês concordam? Existem situações que fica difícil decidir pela ambiguidade, mas tem outras que não. Bem, assim sendo, que resposta que vocês dariam desse aí, com relação a esse aí? Inexato e impreciso? Inexato e impreciso? Ué, o Veja, objetivo não, o meio. o exato é o meio. Se você jogar tudo lá para o centro, você está exato. Se você espalha muito, você é impreciso. Se você junta muito, você é preciso. Não, mas tipo assim, o objetivo é não estar no meio. Ele fez digamos que o aparelho. O aparelho entrou várias vezes e Você pegou o jogou. aparelho e fez várias Ah, medidas. tá. É Elas se porque aproximaram uma da outra, mas não se aproximaram do objetivo, que é o centro. porque a gente está relacionando um aparelho com algo. Aí fica É, meio ruim. é. Mas é tipo, Talvez a analogia não seja boa, né? é como se o meio fosse você quer um, mas a parede tá falando que o resultado é dois. Espera aí, deixa eu No caso, entender. tipo, o meio Objetivo, é o objetivo, tipo, meio que pessoal da pessoa. é, E o aparelho tá te falando que tipo, você não acertou. Tipo que isso, você não entendeu? atendeu aquele objetivo. Sim. As setas todas foram jogadas naquela posição ali, ó, que foi longe do alvo. Então, o equipamento não tem exatidão, mas ele é preciso, ele é de boa qualidade. Olha bem a polêmica aqui agora. Ele é de boa qualidade, por quê? Porque ele sempre faz da mesma forma, tá certo? Ele tá bem assim, afinado, as suas partes estão funcionando bem, só não acerta o alvo, entendeu? Ele só não faz a medida com exatidão. Tá certo? Quando você tem um equipamento desse lá em seu laboratório, você pode entender que aquele equipamento é de qualidade, que está precisando é só de um ajuste. Se ele for um equipamento digital, analógico, por exemplo, que é mais comum, dá esse tipo de coisa, ele tem um ajustezinho lá que chama de ajuste zero. Então, você vai ajustar para que aquele equipamento de boa qualidade meça com mais exatidão. Muitas vezes o seu equipamento é bom, mas sem querer você deu um choque nele, bateu ele na mesa com mais força e descalibrou ele, sabe? Desajustou alguma parte que ele tem lá dentro. Aí você vai lá e ajusta, aí vai continuar sendo bom e fazendo a leitura de forma confiável. Mas se o equipamento não for de confiabilidade, se não for um equipamento preciso, as medidas serão sempre loucas. Ajustado ou não, elas ficam para tudo quanto é lado, sem confiança nenhuma. Ela pode até acertar. Se você tiver a sorte, uma medida acertou lá no alvo, você só fez ela, não tem problema, você está jogando com a sorte. Mas você está jogando com a sorte, você não está jogando com a qualidade do instrumento. Entendeu? Ficou claro? Então, esse, para mim, é preciso, por quê? Porque as medidas estão próximas, não estão espalhadas, mas inexato porque está longe do centro, está fora do que eu poderia aceitar como exato. Por exemplo, que poderia ser esse caso aqui, ó. Esse é o exato e preciso, concorda? Esse equipamento é bom, por quê? Porque ele sempre vai atirar no mesmo lugar. Se for esse atirador, né? Sempre vai atirar no mesmo lugar. Se for um equipamento, ele vai sempre medir os valores que ele vai apresentar para você, são sempre próximos um do outro, porque ele tem qualidade suficiente para te garantir isso. Agora, ele é exato, por quê? Porque ele fez isso no alvo. Que as medidas que ele fez, que ele chegou a fazer, estão bem próximas do valor real tido como certo. Então, esse é o equipamento bom, isto é, preciso e exato. Quando você falou da parte de ajustar, fica melhor, eu acho, de entender. Ficou mais claro, né? Tipo, se você usasse a ideia de uma balança, que é a mais Exato. comum Um de excelente julgamento, exemplo, né? excelente exemplo, né?
A balança, você lembrou bem, vou usar daqui para frente esse exemplo, eu tinha esquecido dele. A balança, ela desajusta. Se a balança for boa, ela nunca vai fazer uma medida correta. Você vai lá de manhã, dá um peso. Outro dia, de manhã, mesmo horário, você acabou você nem tomou café da manhã ainda. É a balança aqui de casa. Todo dia eu vou lá de manhã e peso. Cada dia dá um peso diferente. Pô, eu estou engordando, estou emagrecendo. Não, é que a balança é ruim. Entendeu? Aí eu tenho que arrumar uma balança boa e ajustada, porque além dela me dar o peso real, ela não vai ficar me dando um peso diferente cada dia, porque eu não mudo meu peso todo dia, mudo. Né? Ou pelo menos não mudo tanto assim como a balança fica me dizendo. Não esquece de fazer chamada não, Ari. Tá, obrigado, Chico. Vou fechar só esse item aqui. Olha aqui. Só para fechar. Então, se você pega um cara que dá esse tanto de tiro aí, esse é o resultado. O que você fala? O que você pode dizer para dele aí? Você tem um indivíduo que atirou e esse foi o resultado. Então, você tem um equipamento que as medidas são todas dessa forma, longe do centro e bem espalhadas uma da outra. Qual que é seu diagnóstico para esse caso aí? Eu diria que esse cara está tonto. Concorda? No mínimo. Porque se for o caso do instrumento, ele está bem ruimzinho da vida, né? Já está precisando de aposentar, né? Já foi usado demais e já não tem mais para dar nessa vida, né? Agora, e esses dois casos aqui, só para fechar? Você tem duas imagens aí, critica elas para mim. A segunda eu até consigo, mas a primeira não. Fala da segunda para mim aí. O que você me diria? A direção das flechas mudaram. Eu Então, diria que... com o tempo, ele vai ficando menos exato. Você pode até dizer isso, né? Eu não vou aqui nunca desprezar o seu ponto de vista, né? Eu vou respeitá-lo sempre. Mas eu diria que esse caso aí, quem atirou isso aí é o Robin Hood. Ele acertou todas lá, tudo juntinho no alvo. Agora, sobre o primeiro, eu não posso dizer muito, sabe por quê? Ele acertou no centro. Então, eu não posso falar que o instrumento tem precisão. Porque eu não posso falar que ele teve precisão, porque ele só tirou uma vez. Então, eu não posso falar nada da precisão. Eu posso falar da exatidão desse tiro dele, né? Dessa medida única que ele fez. Ela é precisa, mas só, entendeu? Aquele mau entendimento que eu causei no início sem querer. Então, quando você faz uma medida só, ela pode ser precisa, mas ela não vai falar do instrumento. Entendeu? Vai falar da medida. Ótimo, a medida foi precisa. Agora, gente, para fechar mesmo, aquela pergunta no início da aula, tá? Só para fechar em cima, fechar onde nós começamos. Então, o primeiro militar lá, ó, foi esse aqui. O segundo, esse aqui. E o terceiro, esse aqui. Qual dos três você aprovaria ou não aprovaria nenhum, ou aprovaria mais de um? Olha, eu falaria do 2 e mandaria ele arrumar o rifle dele. Seria o 2? E faria para mudar o quê? É porque, tipo assim, na maioria das vezes, as armas é só calibrar ela. Ele já tem, tipo, a precisão. Considera que a arma ele só... Considera, no caso da arma, né, que a arma é muito boa, tá? Você está julgando aqui, é o atirador. Ah, bom. Porque você podia estar julgando a arma também, mas é outra coisa, não foi a premissa nossa, né? Eu acho que ainda seria o segundo, porque ele é preciso, é só treinar um pouco a exatidão dele que consegue resolver isso. Só que você comprou um óculos para ele e resolve o problema. Eu estou falando de modo figurado, tá, gente? Compra um óculos para ele. Ele tem pulso firme, tá certo? Ele sabe atirar. Né? Ele só não acerta, coitado. É porque ele está enxergando direito. Entendeu? Compra um óculos para ele e está resolvido. Agora, os outros dois, não adianta comprar óculos para ele, não. Entendeu? Ele não tem mão firme, vai tremer na hora de atirar, é zoiudo, sei lá. Tem outras características não adequadas para o processo ou para a função. Entendeu? Bem, é isso aí, gente.
por hoje, acho que é só, né? Senão, daqui a pouco nós já passamos, nossa, 1h13. Estou segurando vocês aí, desculpe, tá? Deixa eu parar a gravação. Parada, lista.